Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo vai ser com Silvio Búria. Ele é professor e coordenador dos cursos da área de negócios, inclusive de economia, da Atom Ensino Superior. Silvio, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Imagina, eu que agradeço, prazer é meu, prazer é nosso, né? Em nome da Faculdade Atom, obrigado pelo convite. Maravilha, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. O Silvio está em Sorocaba, né? Falar em Sorocaba, recentemente realizamos lá o nosso Café com Economistas, né? Que foi um sucesso. Um dia antes também, o Corecon levou uma comitiva para fazer várias visitas institucionais. Uma dessas visitas foi para conhecer as instalações aí da Atom Ensino Superior, que aí nós conhecemos o professor Silvio, e lá nós tratamos de vários assuntos voltado para a educação continuada, em especial dos economistas. Para a gente iniciar a nossa conversa, Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho dessa futura parceria, no que ela pode proporcionar aí para os economistas da região de Sorocaba. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essa parceria, ela fomenta, né, a área de economia, o que é importantíssimo. Nós que conhecemos a economia e que entendemos o papel da economia, não só nas empresas, mas também na sociedade, sabemos a importância que se conhecer, né, e dominar essa área, o quanto isso favorece, né? Não só, como eu falei, não só as empresas em si, mas bem como a sociedade. Então, a economia ela é fundamental para que possamos fazer planejamentos futuros, para que possamos entender, né, o mercado com mais clareza e tomar decisões mais corretas. Nessa parceria, o que eu entendo é que nós vamos ter aí um ganho, né, um fomento para a área de economia, e isso vai auxiliar muito, né, a todos. Então, os economistas da região, né, o Corecon, que se fortalece, a faculdade, que tem aí também, né, um fortalecimento, vai se tornar aí mais conhecida entre os economistas da região. Isso favorece a todos. Então, eu só vejo benefícios, só vejo ganhos aí para todos nós. Muito bem, então é isso aí. Então, o pessoal aí de Sorocaba, a gente está vindo aí com uma parceria bem bacana aí com a Atom, né, a Escola de Ensino Superior aí, para os economistas em especial aí da região. Fazendo algumas pesquisas sobre o Silvio, a gente acabou descobrindo que ele costuma dar super dicas aí de como ingressar no mercado de trabalho. Nada melhor do que falar aqui para você que está nos acompanhando sobre como ingressar, em especial para você jovem que está na graduação e para você também que acabou de se formar, vai começar a encontrar um mundo de oportunidades. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, como se preparar, qual o caminho seguir para poder ingressar no mercado de trabalho, em especial de economia, Silvio. Perfeito. Bom, acho que, em primeiro lugar, todo aluno de graduação, independente até do curso, ele deve, quando ele entra na faculdade, ter claro quais são os objetivos que ele quer, pessoais, né, para a vida dele e para a carreira dele também. Isso tem que nortear todo o processo dele ao longo, né, do curso de graduação. Então, se ele, por exemplo, gosta de trabalhar dentro da área, evidente que se ele está no curso de economia, ele vai querer trabalhar e atuar como um economista. Mas em que área da economia ele deseja seguir, né? Em que área da economia, por exemplo, ele quer trabalhar? Então, ele quer trabalhar como um economista voltado para a área de consultoria, por exemplo, para empresas, né? Ou ele quer trabalhar com economia mais voltada para estudos mercadológicos. Então, desde o início, quando ele ingressa, ele tem que escolher uma área para que ele possa caminhar ao longo da faculdade já pensando nesse objetivo. E aí, com isso, ele vai acumulando experiência, adquirindo experiência e conhecimentos necessários para a área que ele deseja atuar e até para a empresa que ele deseja trabalhar. Muita gente acha que quando você termina a graduação, o processo é você sair
despejando o seu currículo no mercado, né? E aí eu costumo dizer que é o contrário. É você que escolhe a empresa e não a empresa que tem que te escolher, né? Porque quando você escolhe a empresa, você estuda aquela empresa desde também o início do seu processo de graduação. Então, se eu desejo trabalhar, por exemplo, vamos citar aí um caso de uma empresa grande, né? Nós temos aí hoje um grupo grande, que é o Boticário. Então, se o seu desejo é trabalhar na área de planejamento estratégico do Boticário, então você já tem que, desde o início da faculdade, focar o seu estudo em planejamento estratégico, além da área de economia, evidente, mas, ao mesmo tempo, também estudar a empresa. Então, que mercado ela atua, quais são os concorrentes da empresa, quem é a empresa, a história da empresa, missão, visão, valores, isso tudo está alinhado a um planejamento estratégico. Quer dizer, enfim, o aluno ele já faz todo esse trabalho, esse estudo, já desde quando ele ingressa com esse objetivo. Então, eu acho que isso auxilia muito, porque ele vai se destacar demais no processo seletivo, a ponto de a empresa olhar para esse candidato e pensar o seguinte, né? Puxa vida, não pode ser outra pessoa, tem que ser esse candidato. Então, fica difícil até não escolhê-lo, né? Vamos dizer assim, porque ele já vai entrar para jogar, né? A gente costuma dizer que até processo de estágio hoje, as empresas, elas costumam colocar alguém para já sair jogando, né? Então, tá ali para aprender. Evidente que ele vai aprender bastante coisa, mas ele também já tem que saber, pelo menos ali, ele entra como se fosse um reserva de time de futebol, né? Não dá para entrar em campo e falar o que eu faço. Não, ele já tem que saber o que ele faz. Ele vai aprender, ele vai ganhar experiência. Mas ele já tem que ter, pelo menos, uma boa noção ali do que ele está fazendo ali, o papel dele ali dentro daquele cenário. Aproveitando essa oportunidade aí que você está pontuando aí para a gente, hoje muitas pessoas, o pessoal que está se formando, os próprios estudantes, tem dúvidas sobre a montagem do currículo. Você tem alguma dica assim, específica de como preparar bem o seu currículo, com todas as suas experiências, o que você está fazendo, o que você pode pontuar em relação a currículo? Perdão. Sim, há currículo. Sobre o currículo, na verdade, o que a gente ouve muito é que os currículos atualmente, eles precisam ser, olha que interessante essa informação, né? Eles precisam ser, em primeiro lugar, honestos, né? Então, tem muita gente que coloca ali muitas atribuições que não necessariamente são, de fato, aprofundadamente verdadeiras, né? Assim, ou seja, ali muitas vezes se vangloria demais um currículo ou faz ali um adorno ali excessivo, o que acaba gerando, em alguns momentos, desconfiança das empresas em relação ao currículo e, ao mesmo tempo, também, quando de fato você questiona, né, ali a pessoa sobre o currículo dela, muitas vezes até ela mesma não sabe o que está escrito. Então, eu faço entrevistas com vagas de estágio, né, pela empresa onde eu atuo atualmente, né, eu trabalho na Embraer, e é comum, às vezes, até o candidato se confundir, muitas vezes, naquilo que ele colocou no seu próprio currículo. Quer dizer, puxa, ele tem que saber o que está ali e aquilo tem que ser verdadeiro, né? Se ele acha que está faltando alguma habilidade para ele, no currículo dele, que ele sinta isso, ele deve correr atrás de adquirir aquele conhecimento e aí sim, né, ele vai lá, coloca aquilo no currículo, né? E mesmo que seja um curso online, que seja um curso que não tenha certificação, mas ele precisa, pelo menos, conhecer aquilo que está escrito no currículo e, de fato, dominar, no sentido, né, de que ele sabe aquilo que ele coloca ali, como ele coloca. Isso é importantíssimo. Tem um outro ponto que eu costumo também falar muito. Às vezes, as empresas, especialmente as multinacionais, exigem muito a questão do inglês, né? E, de fato, isso continua e perdura. Ainda assim, temos o inglês como uma forma de, vamos dizer, peneira dentro dos processos seletivos, ela é um filtro, né? Mas é curioso porque tem muita gente que coloca que ele, a título de exemplo, inclusive, do que eu estava comentando, ele coloca que ele é fluente em inglês,
e aí na hora da entrevista ele não consegue desempenhar, né, o papel da fluência no idioma, e ao mesmo tempo tem gente que coloca que tem o inglês intermediário. E quando você começa a conversar com a pessoa, por mais erros gramaticais, por maior, assim, não importa se ela ali comete erros gramaticais, se ela ali tem dificuldade ali, às vezes, de se expressar com um sotaque perfeito, mas ela consegue falar, ela consegue ser compreendida e consegue ouvir também o que se fala. Então, nesse caso, a gente já considera que, teoricamente, ele consegue ser fluente. E por quê? Porque ele consegue falar e ser, ao mesmo tempo, ouvido. Então, para nós, esses são os grandes pontos aí que a gente olha dentro de um currículo, e muitas vezes a gente observa que as pessoas que constroem esses currículos são mal, muitas vezes, orientadas. Então, isso acaba prejudicando o candidato e o processo como um todo, né? Então, isso dificulta muito o processo seletivo atualmente. Ainda nesse tema sobre mercado de trabalho, uma das pontualidades que foram comentadas na nossa reunião aí na Atom foi de oportunidades de vagas para docentes, né? Para poder lecionarem aí na Atom. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas vagas, o que é necessário, em especial para os economistas que estão nos acompanhando, caso surja o interesse aí de atuarem aí na Atom Ensino Superior. Logo depois eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre, mas eu vou deixar primeiro você responder essa questão, sobre uma pontualidade que a Atom tem em relação à carga horária do curso de economia. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre essas vagas aí para docentes. Perfeito. Bom, a Atom, ela é uma faculdade realmente diferenciada e, né, óbvio que todos que estão ouvindo muitas vezes podem pensar, não, mas ele trabalha lá, né? Não, mas de fato a gente tem alguns diferenciais que são realmente importantes, porque a Atom, desde quando ela surgiu, há mais de 20 anos, o foco dela sempre foi o mercado de trabalho. A gente acredita que o aluno que entra num processo de graduação, num curso de graduação, ele não quer o diploma. Aliás, ele tem essa visão muitas vezes, mas na nossa visão, o diploma ele só tem uma única finalidade, a empregabilidade, ou seja, ele precisa do diploma para conseguir uma vaga de emprego. E, de novo, não é qualquer vaga de emprego, é aquela que ele escolheu para trabalhar na área desejada e, se for possível, evidente, na empresa onde ele deseja trabalhar. Desde o início, a faculdade foi pautada nesses princípios e, de fato, nós temos hoje grandes nomes assim dentro do mercado, né, que começaram conosco e já estão aí nas maiores empresas do país e nos maiores cargos do Brasil. Então, nós temos vários ex-alunos que hoje, inclusive, são alunos que cursaram a faculdade conosco e hoje estão ocupando cargos de diretores e presidentes e foram formados por nós. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque eles já, antes de saírem da faculdade, já estavam empregados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, para nós, o professor também tem que ter o perfil que nós desejamos. Então, não é apenas, eu quero ser docente, né? Mas que tipo de docente nós procuramos? Aquele docente que visa dar uma aula muito mais prática, muito mais voltada à aplicação do conhecimento técnico de forma prática, ou seja, viver a experiência, né, de ser um economista, nesse caso, e que esse professor também tenha bom conhecimento de mercado, que não seja apenas aquele conhecimento teórico, ou seja, é aquele professor que muitas vezes ele trabalha ao longo da semana, né, numa empresa, e depois à noite leciona na faculdade, como é, inclusive, o meu caso, né? Eu trabalho na Embraer ao longo do dia
e depois à noite sigo para a faculdade e leciono na faculdade, e o que eu uso no meu dia, eu compartilho com os meus alunos, né? E o que eles trazem para mim, muitas vezes até boas ideias, né? Eu compartilho também dentro da Embraer. Então, é uma troca, essa troca a gente acredita muito nessa troca de academia com o mercado. A gente, desde o início, teve essa filosofia. Então, essa troca ela é riquíssima, porque as empresas precisam do meio acadêmico e o meio acadêmico precisa também das empresas. Um depende do outro, né? Inclusive, nós temos aí, a título de exemplo, uma parceria feita entre ITA e Embraer há mais de 30 anos, e essa parceria deslanchou a Embraer e ajudou ao ITA ao mesmo tempo, né? O ITA hoje é uma referência como formação de engenheiros aeronáuticos e a Embraer é uma referência no segmento aeronáutico. Hoje atua como, inclusive, a terceira maior fabricante de aeronaves do planeta. Então, quer dizer, uma empresa brasileira conseguir esse feito, isso mostra o quanto é importante a parceria entre as empresas e o meio acadêmico. Muito bem. Então, aproveitando esse gancho aí, uma dessas parcerias é justamente entre Corecon e Ato também para oferecer essas oportunidades aí para o docente. A gente também vai anunciar, hoje no nosso portal, para quem não sabe ainda, nós temos lá uma área que é vaga para economistas, também para estudantes. Então, tem lá disponibilizado várias vagas. Então, acesse o nosso portal, acesse o site do Corecon, procura essa área que você vai encontrar várias oportunidades, tanto para o economista como também para o estudante, para o graduando. E uma dessas vagas nós vamos lançar, vai ser a da Atom aí para os docentes, né? Quase finalizando aqui o nosso bate-papo, vamos falar agora desse diferencial aí da Atom, que hoje oferece mais de 1.000 horas a mais da carga que o MEC exige. Queria que você, no curso de Ciências Econômicas, claro, queria que você explicasse um pouquinho essa dinâmica e como funciona, Silvio. Bom, de novo, né? Nós, desde o início, formamos os nossos alunos para ingressar no mercado de trabalho. E nossa grade, ela é uma grade muito mais ampla, muito mais recheada, né? Porque o intuito é fazer com que o nosso aluno já saia preparado e, se for possível, até empregado, que é a filosofia que nós temos aqui. Então, só como exemplo, citando a exemplo, tem uma disciplina no primeiro semestre da grade, que inclusive eu fiz toda a parte do plano de ensino dessa disciplina e tive que estudar muito essa disciplina. É uma disciplina chamada Mentoring, que é uma mentoria que é dada no primeiro ano, uma noite inteira, né, de mentoria. Todas as semanas eles têm encontro com os professores e não é outro fator aí que é importante ressaltar, não é online. Nós não temos um curso online, nós não temos nenhum tipo de curso online na faculdade atualmente. Todos eles são presenciais. E a disciplina de mentoria, por exemplo, ela é uma disciplina que foi criada exatamente para alinhar as expectativas dos alunos e colocá-lo, vamos dizer assim, mais consciente do papel dele como aluno da instituição, como profissional de mercado, né? E como ele vai buscar aquilo que ele deseja ao longo dos anos que ele estiver, não só ali dentro da faculdade, mas até fora, porque dentro dessa disciplina, inclusive, eles têm aulas sobre liderança, eles têm aulas sobre técnicas de estudo, o papel dele hoje, o papel das empresas, né? Como as empresas encaram a forma de se trabalhar hoje em dia. Então, exemplo, a gente já ensina para ele o que é hard e o que é soft skills, né? E aí ele tem aula sobre soft skills, ele desenvolve essas habilidades, aquelas habilidades que ele identifica que ele precisa desenvolver. A gente passa indicações de livros, exercícios que ele faz em aula conosco. Então, essa carga horária maior, ela permite que o aluno, inclusive, pratique também ali na sala de aula
e ao mesmo tempo tenha o contato com o professor, e ali, se ele tiver dúvida, ele já tira essas dúvidas ali imediatamente com o professor, exatamente para que eles tenham uma base, uma formação muito mais, vamos dizer assim, completa, muito mais rica, né? Ele já tem ali uma formação muito mais voltada já para o mercado e, ao mesmo tempo, também completa, né? Então, ele tem ali a teoria que é ensinada, a aplicação daquela teoria e o feedback do que ele fez em relação aos exercícios que ele executou com o professor. O professor faz a correção, muitas vezes, ali em sala de aula mesmo, né? Enfim. Então, esse é um diferencial que a gente acredita ser muito importante, né, para os nossos alunos, e a gente observa isso, como eu falei, muitas vezes nos nossos discentes, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, na área de negócios, 92% dos nossos alunos, antes de sair da faculdade, já estão empregados na área. Então, isso mostra o quanto esse trabalho tem dado resultado, o quanto ele tem sido efetivo. Então, essa eu acredito que seja o maior diferencial que nós temos. Muito bom. Teríamos assuntos para falar aqui amanhã, a tarde inteira com o Silvio, mas nosso tempo está chegando ao fim. Para a gente finalizar, eu ia pedir para ele falar da Embraer, que ele trabalha, ele atua no marketing da Embraer, mas para a gente finalizar, a gente vai deixar para um outro papo, para a gente falar um pouquinho da Embraer, mas se você quiser colocar nessa sua dica final, um pouquinho da sua atuação, e aí você finaliza, Silvio, com uma dica para os jovens economistas, para os economistas aí mais experientes que estão nos acompanhando, qual a dica que você deixa aqui para o nosso público? Olha, eu acredito que o economista, muitas vezes, ele é visto como aquela pessoa, né, que está ali no jornal para passar ali um cenário macroeconômico, né, as tendências do cenário macroeconômico. Mas os economistas, nos últimos anos, ganharam um espaço muito grande dentro do meio empresarial, porque o planejamento estratégico se tornou um diferencial gritante entre as empresas. E aí os economistas passaram a ter um papel muito mais relevante e importante no sentido empresarial de enxergar a economia e o cenário macroeconômico como uma possibilidade de se tirar um proveito melhor do mercado, no sentido, mesmo que com todas as dificuldades, né, ainda ele consiga desenhar ali estratégias. Claro que com ali o apoio de outras pessoas que estão ali no time, né? É evidente que ele não vai ser ele não é o único responsável pelo planejamento da empresa, a não ser, claro, que esse seja o papel dele, né? Mas muitas vezes hoje você tem equipes formadas por muitas áreas, uma delas sempre um economista fazendo parte, porque é fundamental entender os cenários macroeconômicos, né? Quais são as tendências, especialmente para as empresas que importam e exportam, né? Aí de dólar, né, entender o cenário macroeconômico para se poder tomar decisões melhores, e as empresas entenderam que isso é um fator, assim, não é um diferencial, não, é uma necessidade básica. Mas hoje o Brasil tem agora, nesse momento, entendido isso, e isso tem nos auxiliado muito, porque a economia, a gente sabe, tem um papel extremamente significativo e relevante dentro do processo de planejamento estratégico, e ninguém melhor para auxiliar nessa etapa, nesse projeto, do que um economista. Então, eu acredito que nesse momento, os economistas em geral, né, além de tem diversas áreas, a gente sabe, mas, ao meu ver, hoje, a área que talvez seja mais atrativa, né, e a mais, hoje, aí que esteja contratando, né, que existe um mercado enorme para essa área hoje no Brasil. Então, inclusive, eu sei que em algumas empresas até é difícil achar economistas que tenham essa visão da economia aliada a um planejamento estratégico. E aí, quando você encontra um economista no mercado que ele entende de economia e de planejamento estratégico, as empresas realmente estão pagando bem a essas pessoas, porque
de fato, eles têm dado melhores opções estratégicas e, com isso, as empresas tomam decisões melhores. Decisões melhores geram estratégias melhores, que geram ações melhores, que geram lucros maiores, faturamentos e lucros maiores, e, por consequência, né, a sobrevivência da empresa ela perdura, se torna ainda maior. Então, acho que essa é um ponto importante que a gente precisa ressaltar no cenário hoje da economia no Brasil, né? Enfim, acredito que essa seja o principal ponto, o ponto mais relevante, na minha opinião. Muito bom, ótima dica. Então, anotou aí, você que está nos acompanhando? Pega as dicas aí do Silvio, que vai ser sucesso aí para a sua carreira. Bem, Silvio, nosso bate-papo chegou ao fim. Eu agradeço demais aí a sua disponibilidade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para o Conversando com Economistas de hoje, e a gente conversa em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Desejo tudo de bom aí a todos. Muito bem, o Conversando com Economistas de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. A gente se encontra numa próxima edição. Até lá!